Oi, gente! Hoje eu vim aqui contar um relato para vocês da minha perda gestacional da minha gravidez anembrionária. Bom, vou começar aqui, primeiro de tudo, me apresentando para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Arielle, mas pode me chamar de Ari. Eu tenho 25 anos, sou casada com o Matheus, vou completar 4 anos de casada daqui a alguns meses. Antes de contar do meu relato aqui da perda, eu queria contar resumidamente aqui um pouco da minha história, do meu positivo até aqui. Eu sou portadora da SOP, que é a Síndrome dos Ovários Policísticos. E para quem não conhece, a SOP nada mais é do que uma inflamação nos ovários que desregulariza todo o ciclo menstrual da mulher, dificultando a ovulação. E que provavelmente, que consequentemente dificulta na gravidez, porque a gente não tem um dia certo para ovular. Bom, a SOP também é uma doença crônica, então nós nascemos com ela e vamos morrer com ela, e herdamos da nossa mãe durante o período da gestação por alguns dificuldades na gestação. Antes mesmo de eu casar, eu sempre tive muita vontade de ser mãe, sempre foi um sonho para mim. E depois que eu casei, eu sempre conversei bastante com o Matheus sobre isso, e nós fomos sempre muito abertos a ter um baby, a ter um filho. Eu sempre tomei anticoncepcional assim que eu descobri que eu tinha SOP. Só que eu nunca fui uma pessoa que tomava anticoncepcional da forma correta. Com a tabelinha de 21 dias eu tomava 10, 15, então eu nunca fui muito certa nisso. E depois que eu casei, eu decidi tomar injeção para poder me ajudar, com esse meu probleminha de esquecimento. Só que eu tomei por 2 meses e tive uma grande reação e decidi parar e voltar para o anticoncepcional. E assim como antes, eu não conseguia tomar da forma correta, sempre pulava algum dia ou sempre ficava alguns dias sem tomar. Até que eu comecei a estudar um pouco mais sobre a SOP, ler e entender, e eu vi que o anticoncepcional nada mais era do que uma maquiagem para a SOP. Ele não resolvia o meu problema e nem me curava, ele só filtrava, só dava aquela maquiada para que parasse por algum momento de dar alguns sintomas que é muito comum na SOP. Então eu decidi, conversando com o Matheus, que eu já não iria mesmo tomar o anticoncepcional, tanto porque eu já não tomava regularmente e já não estava fazendo nenhum efeito, digamos assim, certo que era para fazer. Então eu decidi parar com o anticoncepcional de uma vez e comecei a usar a técnica de preservação coito interrompido. Eu sei que isso não é uma forma preservativa de se usar, mas foi o que eu usei durante um ano e meio do meu casamento. Depois disso, nenhuma das técnicas eu usava além da fé. Bom, ficamos durante um bom tempo assim, e nesse período, do meu casamento, eu fiz muitos testes de gravidez e como eu disse para vocês, como era um grande sonho para mim, por mais que eu não estivesse planejando estar grávida a receber um positivo, eu sempre tinha uma grande esperança de que eu estaria grávida todas as vezes que eu fazia um teste de gravidez. E quando eu vi o negativo, aquilo, querendo ou não, me frustrava, mesmo eu não planejando ser mãe naquele momento. Planejando. Em 2021, eu passei com a minha ginecologista e ela, analisando os meus históricos, percebeu que eu já estava um bom tempo sem usar anticoncepcional e nenhum preservativo e eu não engravidei nesse período. Então, ela me aconselhou de que eu conversasse com meu esposo para me começar um tratamento, já que era minha vontade de ser mãe, para poder engravidar antes dos meus 27 anos, porque talvez se eu esperasse mais um tempo, a dificuldade aumentaria e talvez eu nem conseguiria ser mãe. Então assim eu fiz, vim embora para casa, conversei com o Matheus e nós, conversando, colocamos os prós e os contras e ali decidimos que não iríamos fazer o tratamento. E como eu disse para vocês, eu tinha um grande sonho de ser mãe, que na verdade esse sonho vendo hoje era uma pequena obsessão, porque todas as vezes que eu fazia o teste, mesmo eu não planejando ser mãe, não estando nos meus planos ser mãe ali no momento, eu tinha uma grande frustração quando eu via o negativo.
Então, eu comecei a colocar pequenas metas na minha vida de quando eu fosse mãe eu seria feliz, quando eu tivesse meu filho eu iria fazer tal coisa, e isso e aquilo, ia ter muitas coisas, então eu acabei criando uma pequena obsessão. E conversar com o Matheus e decidir que aquilo ali não seria mais possível, que eu poderia colocar em risco esse meu grande sonho, foi muito frustrante para mim, porque eu tava realmente colocando todo o meu foco para o dia que eu tivesse grávida, o dia que eu tivesse um filho, o dia que eu tivesse a minha felicidade, né? E depois dessa conversa que a gente decidiu de que se fosse para mim ser mãe, eu seria, se não fosse da vontade de Deus, tudo bem também. Eu comecei a aquietar meu coração, porque ali eu comecei a cair a ficha, né, de e se eu não puder ser mãe? O que que eu farei? Eu vou desistir, minha vida vai ficar parada, eu vou largar tudo e viver lamentando só porque eu não posso, se Deus não quiser que eu seja mãe? E aí foi quando eu me acalmei e aquietei o facho. E logo em seguida, depois de eu ter desencanado, né, com essa minha vontade de ser mãe, eu já tinha sossegado o facho, eu comecei a desconfiar que eu realmente estava grávida, porque eu vinha já algum tempo engordando, só que por um momento eu achei que seria por conta da má alimentação que eu estava tendo, até que meu amigo falou, Ari, eu tô achando que você está grávida. Eu falei, não, eu não estou, mas que Deus abençoe o meu útero, o meu ovário, o meu bebê e que, se for da vontade dele, amém. E aí eu comecei a perceber, depois que esse meu amigo me alertou, que eu estava começando a passar muito mal. E as reações que eu tinha, né, os sintomas que eu tinha de gravidez nesse período, antes de eu descobrir que eu estava grávida, foram tontura e sono. Eu comecei a sentir muito sono, né? Não era algo surreal, mas eu sentia sono. E como eu estava engordando muito, eu comecei a fazer uma reeducação alimentar. E aí foi quando eu comecei a ter a minha pressão a cair de uma vez. E mesmo eu comendo, não voltava, a minha carne do corpo continuava tremendo. E aí eu comecei a pensar, será que eu estou grávida? E aí foi quando eu pedi pro Matheus, né, comprar 2 testes de gravidez pra mim, e ele me trouxe. E aí eu fiz o teste e deu positivo. E pra quem não viu, eu deixei um vídeo, vou deixar aqui pra vocês e na descrição também pra quem não assistiu, mostrando lá como que foi minha descoberta do positivo, contando pra família, pros amigos. Vão lá assistir depois que vocês terminarem esse vídeo. E assim eu descobri que eu estava grávida. A grande realização do meu sonho tinha acontecido ali. E eu fiquei muito incrédula. É muito engraçado ver hoje para uma outra proporção, porque eu lembro que eu não acreditava que eu estava grávida. A ficha não caía e eu comentava muitas vezes, né, tanto no vídeo quanto para as pessoas, eu falava assim, nossa, eu tô com uma paz que excede todo entendimento, porque eu não tô nem acreditando que eu estou grávida. É algo assim que, tipo, não cai a minha ficha, para vocês verem como que era muito engraçado. Parecia que Deus já estava me preparando para algo ali mais pra frente, sabe? E como eu disse pra vocês, como eu tava com como eu tinha essa pequena obsessão que tinha passado por um tempo, ela voltou toda ali quando eu estava grávida. Então, quando eu descobri ali meu positivo, por mais que a ficha não caía, eu meio que já tinha planejado a vida toda da criança na minha cabeça. E eu acredito que Deus deixa a gente passar, às vezes, por alguns processos para que a gente aprenda algo com aquela lição, sabe? E a minha, eu aprendi algumas coisas, mas eu até hoje ainda não sei qual o propósito de Deus real comigo, com essa fase da minha vida que eu passei. Mas voltando à história, os meus sintomas de gravidez foram um pouco de sono, pressão baixa, né? Então eu ficava
com aqueles sintomas de pressão baixa, descobri que estava grávida. Aí comecei a fazer o meu pré-natal e a médica me passou os remédios que precisava tomar, minhas vitaminas, tudo. Fiz todos os exames de sangue, tava tudo certo, até que ela pediu para mim fazer ultrassom e eu fiquei aguardando ter esse ultrassom. Até aí, gente, tava tudo bem. A única coisa que relatava é que não parecia que eu não estava grávida, porque eu não tinha nenhum sintoma de uma grávida, sabe? Eu não tinha enjoo, eu não tinha desejos, eu não tinha sono, era tipo, já tinha passado a fase do sono depois que eu descobri. Então, quando eu tinha, era uma coisa muito leve, e aí eu achava que era isso, mas era algo leve, assim, de sono, de cansaço mesmo. Então, esses foram os meus sintomas. E quando eu fui fazer o ultrassom, eu cheguei na sala, passei com o médico, era um médico muito, muito frio. Ele pediu pra mim entrar na sala, pediu pra mim deitar na maca, deitei ali, né? E aí ele perguntou de quanto tempo eu tava de gestação, eu disse que a médica tinha calculado, mas como eu tenho SOP, ela não tinha certeza, porque a minha menstruação sempre foi desregulada. Então eu falei pra ele, eu acho que estou de 9 semanas, mas a gente veio aqui pra confirmar isso. E assim ele fez, né, o transvaginal, começou a colocar, introduzir. Aí ele conversando com a assistente dele, aí ele falou, ó, tô vendo aqui a vesícula vitelina, tô vendo o saco gestacional, mas eu não tô vendo o bebê aqui. Aí ele olhou mais um pouco, falou, ó, olha mãe, pode levantar e aguardar lá no corredor que eu já te entrego o resultado. Aí eu levantei, tipo, ok. E aí o Matheus falou, mas tá tudo certo, é normal mesmo não ver? Ele falou, pode ser que realmente o bebê esteja muito novinho, recente, então eu vou pedir para que você retorne com a sua médica e que ela peça um retorno aqui com ultrassom daqui 15 dias pra gente ver se evoluiu. Bom, eu saí já da sala, saí muito preocupada ali, pensando o que poderia ser, porque como eu já sabia que eu tinha SOP, então eu sabia que a probabilidade de eu ter um aborto era muito grande. E aí ali eu já comecei a ficar muito desconfiada, com o coração muito apertado. E eu saí da sala, fiquei esperando o resultado. Pegamos o resultado e fomos embora, porque a gente ia trabalhar, né? Eu lembro que até o caminho do ponto eu comecei a ter um aperto no coração e eu comecei a chorar. Eu desci até o ponto de ônibus chorando, chorando, chorando. E o Matheus falando, calma, amor, vai ficar tudo bem. E eu já senti ali que alguma coisa não tava certa, sabe? E eu chorando e o Matheus falava, eu falava, por que que eu não vi o bebê? Não é normal, porque o tempo que eu tô já de gestação já era pra mim ver o bebê. E o Matheus falou, não, calma, a gente vai passar na médica, pode ser que esteja novo, tudo. Então é tudo muito incerto agora, a gente tem que ter calma e esperar. E aí sim a gente se despediu, o Matheus foi pro trabalho, eu fui pro meu, e no meio do caminho eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a pesquisar no Google o que era o saco gestacional vazio e o vesícula, só com a vesícula vitelina e tal. E, gente, no Google apareceu diversas coisas e uma delas era a gravidez anembrionada ou que o feto seria muito novo. Só que aí eu comecei a pesquisar também o tamanho do meu saco gestacional. E o tamanho do meu saco gestacional não batia com uma gravidez muito recente. E ali eu comecei já a me desesperar, né? Ficar, tipo, toda confusa. E eu decidi não ir por trabalho e voltar para mim poder passar com a minha médica do posto. E assim eu fiz. Voltei para casa porque eu precisava pegar meus documentos para poder passar na médica. E do caminho do ponto até a minha casa, eu lembro que eu já sentia um vazio tão grande dentro de mim e eu chorava. Eu chorava de soluçar porque eu não entendia. Eu falava, Senhor, não deixa que nada aconteça com meu bebê, não deixa que eu perca esse bebê, porque é o meu grande sonho. Sabe quando você sente que te deram um presente pra você e estão tomando? Então eu sentia que tava
escorrendo, meu sonho tava descendo, eu tava perdendo ele. Tinha pego nas minhas mãos e aquilo tava sendo tomado de mim. E era uma dor tão grande que eu já sentia que alguma coisa não estava certa ali. E eu chorava de soluçar, mas eu falava, Senhor, seja feita a tua vontade, porque eu não entendo agora, mas provavelmente mais pra frente eu vou entender. Mas, gente, era uma dor muito grande e eu chorava muito, muito de soluçar. Peguei meus documentos, chamei meu sogro, minha sogra, minha mãe e fui para o posto. Chegando lá, eu passei com a enfermeira-chefe e aí ela conversando, eu falei, olha, eu tenho aqui, ó, eu fiz hoje esse ultrassom, só que não deu pra ver o bebê, eu queria saber o porquê que não deu pra ver o bebê, eu pesquisei e eu vi que a minha vesícula, meu saco gestacional tá muito grande pra ser uma gestação muito recente e tal, e eu tava, tipo assim, muito afobada, muito, e ela falou assim, calma, calma, nós devemos esperar agora para você fazer o seu segundo ultrassom e ver se realmente é tudo isso, se o bebê pode ser muito novo, então precisa saber se tá evoluindo ou não a sua gestação. E não adianta a gente se desesperar, você tá se precipitando demais. E isso se chama ansiedade. E ansiedade no grego é autossufocamento, e é isso que você está fazendo agora. E ela tentou ali me acalmar, tal. Eu falei, olha, mas mesmo assim, eu queria entender mais o que tá acontecendo e tal. E ela falou, então eu vou passar você pra médica para você poder conversar com ela. Pois bem, fui lá pra sala da médica, conversei e tal. A médica falou que realmente tinha que esperar. E eu perguntei pra ela, não tem nada que eu possa fazer? Eu não posso fazer um repouso? Aí ela falou que não adiantaria, tal. E eu perguntei, e se eu fizesse o beta-HCG para ver se está evoluindo? E ela falou, olha, aqui no posto é muito difícil disso acontecer, porque até sair o resultado, provavelmente já vai estar quase no dia de você fazer o ultrassom. Aí eu falei assim, não, mas eu posso fazer particular, eu pago, não tem problema, é muito baratinho para fazer, né? E ela falou assim, ah, eu acho que é melhor a gente esperar mesmo para ver até o ultrassom se vai evoluir ou não, e até lá é melhor aguardar. E aí eu saí da sala muito frustrada porque não tinha o que eu fazer, não tinha o que eu pudesse fazer, e ali a minha mãe me deu até a sugestão de eu fazer um outro ultrassom. Eu falei, mãe, é melhor não, porque eu acho que isso não vai me resultar em nada, talvez vai me frustrar mais, eu vou gastar dinheiro com isso, é melhor esperar. E aí vim embora pra casa e a minha sogra ficou inquieta e ela conversando com a tia do Matheus, a tia do Matheus conhece uma médica também, e aí elas entraram em contato com essa médica e perguntaram se podia me atender para poder me explicar um pouco melhor. E assim, gente, graças a Deus essa médica foi um ser maravilhoso que Deus enviou para minha vida. Ela me ajudou muito. E aí ela me atendeu e conversou um pouco comigo, porque a minha cabeça não parava. E aí ela pediu a foto, né, do meu ultrassom. Eu tirei foto, mandei para ela e ela falou assim: "Olha, Arielle, pelo que eu tô vendo aqui, realmente pode ser uma gravidez anembrionada, mas eu não posso te dar certeza disso. Então eu vou." E aí, na hora que ela falou anembrionada, né, o meu mundo caiu. Aí que eu chorava, não conseguia falar com ela. Eu não conseguia falar mais nada com ela. E ela falou, olha, se acalme, você é ansiosa. Vou te passar uns remédios para ansiedade que dê para você tomar, né, na gestação, porque a gente ainda não tem certeza se essa gravidez é anembrionada. E aí ela me passou ali uma lista de remédios que eu poderia tomar para me acalmar, para tirar a ansiedade. E aí ela falou assim, olha, eu vou pedir para que você faça 2 beta-HCG, um amanhã e um daqui 3 dias, pra gente ter certeza se essa gravidez é anembrionada mesmo, ou se ela realmente está no início e que vai evoluir. Mas eu acho que realmente é isso, a probabilidade é muito pouca, então já peço para vocês se preparando. O beta-HCG que eu fiz, ele teria que dobrar com a quantidade depois de 3 dias. Então, se desse 10
daqui 2, 3 dias ele teria que dar 20 para poder dizer que o bebê ele estava evoluindo. E assim eu esperei, né? Fiz o beta-HCG no dia seguinte, esperei 3 dias, fiz o outro beta-HCG e não evoluiu, né? Não dobrou de número. Na verdade, ele já estava até diminuindo a quantidade do resultado. E aí eu enviei para ela o resultado do meu beta-HCG e ela falou: realmente você está com uma gravidez anembrionada. Eu acho melhor você esperar o seu próprio corpo expulsar, porque assim que o corpo vê que não tem nenhum bebê lá dentro, ele vai expulsar. Então, melhor do que você fazer uma curetagem, porque é muito agressivo, tal, invasivo para o corpo da mulher. Então, é melhor você esperar até que seu corpo expulse. Se demorar muitos dias, é melhor você ir pro pronto-socorro. Beleza, foi assim que eu fiz. Esperei alguns dias, isso foi por volta de uma semana. Então, na sexta-feira eu não tinha visto meu bebê no ultrassom. E na outra sexta-feira eu comecei a ter sangramentos. Antes disso, eu só tinha sangramento quando eu me enxugava, então saía um resquício sim, de sangue no papel. Mas como eu já estava esperando o meu corpo expulsar, né? Então eu não me desesperei com isso. Mas na sexta-feira começou a descer sangue, né? E no sábado foi aumentando como se fosse uma menstruação. E eu tinha pequenas cólicas em algumas horas do dia. Tipo, de 2 em 2 horas eu tinha algumas cólicas. Mas não era nada, algo muito surreal. E no domingo, que foi o dia da minha perda, assim que eu acordei, eu já acordei com muita cólica. E nesse dia eu iria acompanhar o Matheus, que ele estava de plantão. Então eu ia acompanhar ele. Só que as cólicas no domingo começaram a se intensificar muito, então tava muito forte e eu tava sangrando demais, tanto que eu sentava no vaso e descia como se eu estivesse fazendo xixi. E aí eu falei pro Matheus: olha, acho que é melhor eu ficar aqui, eu não vou junto com você porque tá muito tenso. E aí eu lembro que a minha sogra me deu um Buscopan também depois do almoço, eu tomei. Era acho que umas 2, 3 horas. E eu fiquei aqui na minha casa, sentada no vaso, e ali muita cólica e muito sangue, muita cólica, muito sangue. E era uma cólica tão forte que o espaçamento começou a diminuir. Eu acredito que seja uma cólica muito parecida com a da gestação. Não posso afirmar isso com tanta certeza para vocês, mas eu creio que seja muito parecida com, porque os espaçamentos de uma cólica para outra começou a diminuir. Então, tipo, tinha hora que vinha a cólica muito forte, passava, depois voltava. Então, chegou um tempo que aquele espaçamento foi diminuindo. Então, eu só sentia a cólica, não tinha o tempo de pausa ali. Só a cólica vinha. E eu comecei a sentir muita vontade de evacuar, vontade de fazer xixi, vontade de vomitar. E ao mesmo tempo eu ficava fraca e eu começava a tentar achar uma posição. Eu saía do banheiro, né, com absorvente, sentava no sofá, tentava achar uma posição para me ficar. Aí deitei na minha cama, aí piorava. Tipo, cada posição que eu tentava encontrar piorava mais essas cólicas. Era uma cólica muito intensa. Até que eu consegui encontrar uma posição sentada e ali eu fiquei. Falei: eu vou ficar aqui mesmo com essa dor. Eu vou respirar muito fundo e vou esperar passar. E eu fiquei a tarde toda ali sentindo essa cólica. Até que um certo horário, eu acho que, creio eu, que o Buscopan começou também a fazer efeito. E eu me deitei, consegui me deitar e eu apaguei. Lembro que só disso, eu apaguei, dormi e acordei lá por volta de umas 6 horas. E aí as cólicas já tinham passado. E aí eu tava com muita vontade de fazer xixi, eu levantei e fui no banheiro. E quando eu fiz xixi, eu só senti o... E aí eu pensei, o saco gestacional saiu. Mas aí, pra mim ter certeza de que aquilo realmente tinha saído, que eu não precisaria fazer uma curetagem, nem uma raspagem e tal, eu precisava tirar, porque o vaso estava cheio de sangue, não dava pra ver nada ali dentro do vaso. Então eu peguei
negocinho de lavar o vaso sanitário, puxei todo o saco gestacional, coloquei num papel e vi que tinha saído por completo, mas eu tirei uma foto para que, se eu precisasse, mostrar para minha médica. E ali, gente, naquele momento, eu olhando para aquele negócio cheio de sangue, eu falei assim: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Por mais que esteja me doendo muito por dentro, muito obrigada por eu não ter visto um feto aqui dentro. Porque talvez, se eu tivesse visto um feto, eu não aguentaria. E eu vi ali quanto Deus é muito bondoso e Ele pensa exatamente em cada detalhe. Mesmo que a gente sofra, Ele sabe até onde nós conseguimos aguentar. Então eu fiquei muito grata a Deus por não ter visto um feto, por eu não ter perdido um bebê com mais tempo de gestação. E foram dias muito dolorosos, muito difíceis, e eu acredito que nunca vai apagar da minha mente. Hoje eu consigo conversar, contar essa história com mais facilidade, mas a dor, ela diminuiu, mas eu acredito que nunca vai sair da minha memória esse dia, esse bebê, esse presente que Deus me deu. E acredito que também esse bebê veio para que eu aprendesse que a minha dependência em Deus, de que eu não consigo fazer nada com a força do meu braço e que minha felicidade não pode estar exposta em uma só coisa, porque ali naquele momento nada que eu fizesse resultaria em nada. Ali era uma sensação de inutilidade, sabe? Não adiantaria ficar de repouso, que isso não resolveria em nada. Não adiantaria fazer 50 beta-HCG, que não adiantaria. E ali eu percebi que eu tava colocando muito a minha felicidade em um momento, em um desejo, em um sonho. E eu não sei, né, qual é o propósito de Deus que eu tenha passado por isso, mas uma das coisas que eu aprendi foi a viver um dia de cada vez e não colocar felicidade em algo que eu não posso resolver com a força dos meus próprios braços. E é isso, gente. Esse foi o meu relato da minha perda gestacional. Não foram os dias fáceis. Não vai ser algo que eu vou esquecer, vai ficar eternamente na minha mente. Eu tinha certeza, a convicção de que aquela gestação seria uma menina. Eu não sei porque eu tinha certeza de que eu estava grávida de uma menina. E se você tá passando por isso, se você caiu aqui nesse vídeo porque você está passando por esse momento, eu só digo pra você que você viva esse seu luto. Viva da forma que você achar melhor. Chore os dias que você precisar. Abrace quem você precisar. Se você não quiser conversar com ninguém, não conte para as pessoas, fala: eu não tô muito afim de falar. Porque eu mesma contei para muitas pessoas mesmo, e ter que contar que eu tinha perdido o bebê me doía muito, porque tocava na minha ferida e aquilo remoía muito. E a forma que eu encontrei de viver meu luto foi realmente chorar, deixar aquela dor sair para fora até que eu não tivesse mais lágrimas para isso. E depois que tudo isso passou, eu tentava ocupar minha mente o máximo que eu pudesse. Então eu continuei trabalhando, eu continuei fazendo as coisas, porque toda vez que eu ficava sozinha, parada, sem fazer nada, vinha na minha lembrança esses momentos que eu vivi, essa dor. Então me remetia muito, um luto muito forte. Então eu fazia de tudo para que minha mente não ficasse desocupada, para mim não ficar remoendo pro resto da minha vida uma dor. Eu precisava seguir em frente. Então viva a sua dor da forma que você achar melhor.
não deixe pra viver isso depois, porque pode acarretar muita coisa pra você futuramente. E é isso, gente. Esse foi o meu relato da minha gravidez anembrionada. E eu sei que não é uma história muito legal, não é melhor, né, história que eu posso relatar aqui pra vocês, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você está passando por isso, se você já passou, ou se tem alguém próximo, ou deixa o seu relato aqui para ajudar outras mulheres também que estão passando pelo mesmo processo. É isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Eu espero você lá. Tchau!